E aí, galerinha da mediação, tá começando mais uma aula do sexto ano aí, galera, beleza? Aula de geografia, essa disciplina aí que é maravilhosa. Eu sou o professor Rogério e hoje nós iremos estudar um pouco mais sobre este conteúdo da geografia que é tão lindo, que é tão maravilhoso, beleza? Então fica ligado aí no conteúdo da aula de hoje. Vamos lá! A aula de geografia, hoje nós iremos falar sobre gráficos. O que são gráficos? Os elementos de um gráfico, tipo de gráfico, por exemplo, aí, colunas, barras, linhas, gráfico de setores ou circulares. Beleza? Então eu vou voltar aqui nesse cenário maravilhoso aí para falar para vocês um pouquinho sobre gráfico. Qual a importância de gráfico? Constantemente eu tenho certeza que você aí na sua casa, durante as reportagens dos telejornais, você consegue visualizar diversos tipos de gráficos. Então, os gráficos, você tem que entender o seguinte, ele vai atender diversas finalidades. Eu quero identificar a violência daquele determinado local, daquele determinado município. Eu vou elaborar um gráfico, eu tenho como mencionar essas informações no gráfico. Eu quero fazer uma pesquisa de quantos lá na minha sala de aula gostam da cor vermelha, gostam da cor amarela, gostam da cor verde. Também, a partir dessas informações coletadas aí na sua sala, você consegue fazer este levantamento. Então, quando eu falo de gráfico, você vai estudar gráficos na geografia, gráficos na matemática, beleza? Então, hoje eu vou apresentar os principais tipos de gráficos que você vai poder ver no seu dia a dia e eu quero que você já entenda aí do início que ele é muito importante. Ele vai expressar diversas informações. Eu quero saber como que está a questão política do meu estado, do meu território, sobre as eleições. Existem aí bancas que realizam pesquisas para fazer o levantamento dessas informações. Então, gráficos podem ser de ordem econômica, de ordem social, podem ser pesquisas realizadas individualmente na tua cidade, até mesmo na sala de aula, como eu falei há pouco para vocês. Beleza? Vamos lá no conteúdo. Olha só, o que é um gráfico? Gráfico, ele é uma representação geométrica de dados numéricos. Esses dados que você levantou a partir de uma pesquisa, a partir de um trabalho realizado na sua sala, ou até mesmo no seu país, como eu falei há pouco para vocês. Então, é utilizado para diversas áreas de estudo. Como assim, professor? Não é só a geografia, a matemática que vai utilizar os gráficos? Não, você tem que entender o seguinte, a química, a biologia, a questão ambiental, os telejornais, a estatística, a matemática, a física, irão utilizar de gráficos. Você vai conseguir observar aí durante a sua jornada estudantil, que no seu dia a dia, você vai identificar gráficos nos seus livros didáticos. Conforme você vai avançando aí nas suas séries do ensino fundamental, que você ainda está no sexto ano, mas você vai ter aí o sétimo, oitavo, nono, daqui a pouco tem aí o ensino médio, você vai poder identificar toda essa questão dos gráficos no seu material didático. Então, a geografia vai utilizar a matemática, a física, a biologia, os telejornais, diversas áreas, que é a publicidade, vão utilizar o quê? Informações a partir dos gráficos. Beleza? Voltando na tela, vamos lá. Eu tenho aí, finalidade. Quando eu tenho um gráfico, olha que gráfico top de linha, esse aqui é bem digital, bem moderno. É lógico que quando a gente faz no caderno não vai ter toda essa animação, a não ser que seja no computador. Eu tenho aí a finalidade do gráfico, facilitar o quê? A visualização de dados, de informações. Eu falei para vocês há pouco, lá na minha sala tem 2 que gostam do vermelho, tem 3 que gostam, por exemplo, do quase o amarelo, né? Eu tenho 4 que gostam do azul, 5 que gostam do lilás, 6 que gostam dessa cor quase um vinho, violeta. Então, eu consigo, a partir dessas observações, identificar aí e coletar essas informações e criar um gráfico sobre a opção de cores dentro da minha sala de aula. Beleza, galera? Vamos lá.
Dentro de um gráfico existem aí elementos. Eu preciso aí identificar, entender esses elementos que estão presentes. Lá no título de um determinado gráfico, a gente vai encontrar o tema, por exemplo, é um gráfico sobre violência urbana, é um gráfico sobre a questão do desmatamento. Esse gráfico é da região do bairro, vamos colocar aqui de Porto Velho, da região central. Nesse gráfico, é um gráfico agora que tem lá no título um período, que pode ser, por exemplo, de 1950 a 2020, as informações que estão presentes dentro daquele gráfico. Beleza? Então, no título, você vai conseguir identificar o quê? O tema, beleza? O lugar e o período deste gráfico. Fonte. O que é a fonte? É de onde as informações foram retiradas. Aquela pesquisa, ela foi retirada de qual fonte do Brasil, por exemplo? No Brasil, geralmente, tem muitos gráficos elaborados pelo IBGE. Depois você pode pesquisar, querido aluno, mais informação sobre o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE ele sempre vai fazer levantamento das questões sociais e econômicas do nosso país. Mas existem outras fontes também de pesquisas para a produção de gráfico. Números. O que são os números? São usados para representar a quantidade ou o tempo. Daqui a pouquinho a gente vai conseguir identificar cada elemento dentro de um gráfico. Legendas são a leitura, é muito importante para a leitura das informações apresentadas. Beleza, galera? Vamos lá, para a prática. Eu tenho aqui um gráfico que tem um título. Qual que é o título desse gráfico? Vamos aprender aqui na prática a fazer a leitura. Turistas segundo a nacionalidade. Beleza? Nacionalidade. Quais são os turistas dessa determinada região? De onde que são esses turistas? Por exemplo, se eu for analisar esse gráfico, o maior percentual, eu tenho aqui 31%, que são os números. O que representam 31% aí? Está falando nesse gráfico que 31% dos turistas dessa determinada localidade são o quê? Italianos. Então, o maior percentual de turistas dessa determinada localidade são aí os italianos, a nacionalidade aí de italiano. Professor, quem são os menores aí turistas aí em quantidade desse determinado local? É só observar os números, 5%. 5%? Aí eu quero saber, o que representa esse 5%, esse número? Ele está com uma cor aqui, olha a cor dele aqui. Mas aí eu vou aqui na legenda. Nessa cor, eu tenho aí nacionalidade de franceses. Então, a menor nacionalidade de turistas desse determinado local representado no mapa são de franceses. Beleza? E aí a gente vai analisando outro. Eu tenho 24%, que a gente vai encontrar. Depois eu tenho aqui, 19% e 12% dos ingleses, né? A gente pode colocar os ingleses, e 9% dos espanhóis. Beleza? Olha só, 24%, retificando aqui, eu vi uma cor errada aqui, 24% é franceses, tá, galera? E 5% outros. Então, vamos analisar aqui quem tem a menor participação dentro dessa determinada localidade, é a cor aqui em azul. 9% só de espanhóis nessa determinada localidade, quando a gente fala de turistas. Beleza? Lugar. Olha só, eu tenho um mapinha aí, que vai representar. Eu vou até entrar aqui dentro desse gráfico agora com vocês aqui para falar um pouquinho para vocês. Olha que interessante aí, eu tenho a fonte, beleza? Eu tenho o título, beleza? O lugar, o período. Professor, bem que o senhor falou que eu tenho que ler as informações do gráfico para poder entender onde fica cada local, o que aquele gráfico quer falar. Então, eu tenho que saber fazer a interpretação, porque senão, turma, eu não vou conseguir chegar no estudo, na minha conclusão a respeito desse referido gráfico. Beleza? Vou voltar aqui para a tela de novo, porque senão o professor não enxerga muito de longe.
Mas aí a gente vai analisar esse mapa aqui com vocês. Vamos lá. Eu tenho lugar, certo? Lugar é a região, é o local de onde esse gráfico, beleza? Porque esse gráfico foi elaborado. Ele quer representar o quê? Algum lugar. Taxas de mortalidade infantil por região. É o título do mapa. Eu tenho 5 regiões do Brasil. Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. Beleza? A partir deste gráfico, vou analisar aí o período, período 2013. Fonte, quem que elaborou esse mapa? De onde foi tirada essas informações? Lá do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Beleza? Então, se eu perguntasse para vocês aí, querido aluno, o professor perguntar aí na sala para vocês, segundo esse gráfico de taxas de mortalidade infantil por região de 2013, qual é a região que apresenta aí a maior taxa de mortalidade infantil? Professor, como que eu vou chegar nessa análise, nessa interpretação? Eu tenho aqui as taxas aqui, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 16, 20 e 25. Beleza? Eu tenho as informações no gráfico. Então, galerinha, qual é a região do Brasil que eu tenho a maior taxa de mortalidade infantil? É só eu acompanhar aqui, beleza? Olha só. Quem está mais longo aqui? Qual é a região do gráfico? Região Nordeste. Qual é a região que representa aí a menor taxa de mortalidade infantil? Região Sul. De repente, você ainda não sabe o que é mortalidade infantil, mas aí eu vou falar para você. Mortalidade infantil são crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. Então, é a taxa de mortalidade. Então, a partir desse gráfico, eu fiz a leitura, a observação do título, beleza? Eu analisei o período e analisei o lugar e cheguei nas seguintes conclusões, que na região Nordeste do Brasil é a região que apresenta a maior taxa de mortalidade infantil. Vamos lá. Gráfico de coluna. Tipo de gráfico a gente vai observar agora. Os gráficos de coluna são construídos com retângulos verticais, olha só a posição, verticais, cujos tamanhos são proporcionais aos valores a serem expressos. Que é a definição aí dos gráficos de coluna. Então, eu tenho um gráfico, que eu tenho um título. Título do gráfico, comparativo da área de soja no Brasil, em milhões de hectares. Aqui está falando a nível Brasil, não está falando, beleza, de regiões. Então, eu tenho um período aqui, 2015 a 16, 16 a 17, 17 a 18, 18 a 19, 19 e 20. Galerinha, então, quando eu falo de produção de soja no Brasil, com a evolução, beleza, histórica, com o passar dos anos, pergunto para vocês, será que foi diminuindo a produção de soja no Brasil? Deixa eu entrar aqui dentro desse gráfico aqui com vocês rapidinho. Será que foi diminuindo, beleza? No gráfico lá da tela, vamos lá, analisar. Será que eu diminuiu a minha produção de hectares no Brasil com o passar do tempo? Será que aumentou? Será que aumentou a produção de soja? Beleza? Dentro do território do Brasil, a partir dessa produção do histórico da evolução desse gráfico, olha aí, eu tenho um período 15 a 16. Se você observar, foi crescendo, crescendo, crescendo. Olha como que a gente está aí, em 36,4% agora. Isso representa o quê? Que houve um crescimento em relação à produção da soja, o aumento da área da produção da soja no Brasil. Beleza? Voltando na tela, vamos lá. Outro tipo de gráfico. Gráfico de barras. A gente viu há pouco de coluna. Construído com retângulos horizontais. Olha só, horizontais, só para lembrar. Vertical, horizontal. Vertical e horizontal. Então, os gráficos de barras são construídos nessa base horizontal,
cujos tamanhos são proporcionais aos valores a serem expressos. Beleza? Então, título do mapa, professor: consumo de energia nos últimos 7 meses. Tenho aqui, ó, março, abril, né, o título, maio, junho, julho, agosto, setembro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o consumo de energia nos últimos 7 meses. Aí eu tenho aqui o consumo, ó, da energia aqui abaixo, na parte inferior do mapa. Pergunta bem básica para vocês, que vocês já aprenderam a fazer toda a leitura de gráficos. Qual foi o mês, com base nesse gráfico, de 2019, ó, olha a fonte, 2019, que houve o maior consumo de energia? E aí, galerinha? Mamão com açúcar, muito fácil. Eu tenho aqui o mês de setembro, com o maior consumo de energia. Ah, professor, e o menor consumo? É só eu analisar o que é a barra, né? Beleza? Olha só, a barra menor e também o número. Então, no mês de abril, foi o menor consumo de energia dos últimos 7 meses dessa determinada localidade. Possivelmente, conforme a fonte, ó, uma área rural, com base aí em 2019. Beleza? Vamos lá. Gráfico de linha. O que é o gráfico de linha? Apresenta a evolução de um fato por meio de uma linha, que vai unir os pontos correspondentes aos valores a serem representados. Eu tenho aqui o período, ó, o título do gráfico. Vamos lá para o título. Desmatamento da Amazônia. Qual é o período? Você já aprendeu. É o ano aí, ó. Então, é referente a 2000 até 2014. E a maior prova disso, olha só, está aqui embaixo, ó, a evolução dos anos, ó. 2000, 2001, 2003 e até chegar em 2014. E aí a gente vai se basear nessas informações aqui na vertical para identificar a área de desmatamento. E essa linha, por isso que é um gráfico de linha, ela representa muita coisa, porque ela vai nos mostrar essa evolução. Será que de 2000, pergunta para vocês, de 2000 para 2013, aumentou ou diminuiu o desmatamento na Amazônia, segundo o gráfico? Então, olha só, quanto mais alto, representa o quê? As maiores taxas de desmatamento. A partir do momento que essa linha vai decrescendo, representa que foi diminuindo o desmatamento na Amazônia com o passar dos anos. Beleza? Então, maiores taxas de desmatamento. Se eu pegar aqui, ó, vou apagar para vocês aqui rapidão. Se eu pego 2004, ó, mais de 25 mil quilômetros quadrados de desmatamento durante esse período aí de 2004. Menor taxa de desmatamento, a gente pode observar aqui, em 2012, conforme a representação desse gráfico. Vamos lá. Gráfico de setores. Esse gráfico de setores também é chamado de gráfico de pizza. Você já deve ter visto aí no seu material de matemática. É um diagrama circular. Nesse gráfico, é um gráfico de energias matriz elétrica, vamos colocar, de um determinado local. Mundial, é mundial, da matriz elétrica mundial. Se você observar, eu tenho o petróleo com maior percentual de utilização no mundo, o gás natural, a segunda energia mais utilizada no mundo, e a terceira energia mais utilizada no mundo, o petróleo a primeira energia e o carvão mineral a segunda energia mais utilizada no mundo. Então, esse gráfico é um gráfico de pizza, porque se você observar esses cortes no mapa, ó,
representa tipo aí uma fatia de pizza. Beleza, galera? Então, representa as informações. Nesse gráfico aí eu não tenho informações de o título, mas eu sei que é um que está falando sobre biomassa, carvão, gás natural, petróleo, eu sei que é da matriz energética do mundo, do Brasil, beleza? Então, durante essa aula aí, nós aprendemos um pouco sobre tipo de gráfico. Você vai reforçar mais esse conteúdo lá na matemática. Eu espero que você tenha gostado da aula, porque esse conteúdo é top de linha. Como eu falei para vocês lá no início, gráficos é muito importante e o teu entendimento, a tua interpretação sobre um gráfico vai te ajudar muito aí no seu dia a dia, na sua vida estudantil. Valeu, galera, e até a próxima aula. Tchau!